Olha só, o jornal Valor promoveu em Brasília, dias atrás, um debate sobre a reforma da Previdência. Uma reportagem que apresentou o material resultante publicada no dia 19 de abril começa assim: em meio à abertura de 76 inquéritos da Lava Jato, governo e Congresso correm para aprovar a reforma da Previdência até o final do primeiro semestre. Um reparo, o Congresso não está correndo, ele está ao contrário, botando até o pé no freio. E continua, mais adiante. A discussão ganhou atenção extra do presidente Michel Temer e de membros do Congresso após a divulgação da lista de abertura do inquérito do ministro Edson Fachin. A lista fez com que o governo corresse para impor uma agenda que considera positiva para acerto das contas públicas. Não poderia haver explicitação maior do caráter oportunista com que o governo Temer aborda essa reforma. Quer entregá-la ao mercado para tentar sobreviver politicamente. Está ignorando que a fonte da legitimidade dele só poderia ser o povo, né? É o oposto de uma conduta criteriosa na aprovação de leis que mexem com a vida de praticamente todos os brasileiros, os que já estão e os que virão a estar no mercado de trabalho formal ou informal. É temeridade e leviandade. O economista Raul Veloso, que não tem nada a ver com a esquerda, entre aspas, ou os neodesenvolvimentistas, também entre aspas, recomendou, como já fizeram em entrevistas ao longo do mês, que para se obter um resultado mais imediato, se deveria mexer logo com a aposentadoria diferenciada dos servidores públicos, igualando-a à dos trabalhadores da iniciativa privada. Foi a primeira coisa que o governo Temer mexeu. Foi logo a primeira coisa que ele disse, assim, não vamos mexer nos servidores públicos. É o que a lógica mandaria, mas não é o que pretende o golpismo do governo de forças que o manipulam, aproveitar a confusão política para tornar o Brasil mais parecido com países europeus. Acontece que a rede de apoio aos cidadãos nesses países é muito mais sólida do que a existente aqui. Raul Veloso tem razão, e basta ver a situação catastrófica do Estado do Rio, objeto da primeira página do Estadão neste domingo, 23 de abril, cuja manchete é: falido, Rio de Janeiro deve passar pelo menos uma década em crise financeira. Ora, a falência que se refere à reportagem é da máquina governamental do Estado, não da economia. O mais patético da situação é que as mudanças que vão sendo introduzidas na proposta de reforma da Previdência desagradam vozes do chamado mercado. Tomemos o exemplo das instituições financeiras. No dia 18, em coluna no Valor, o economista-chefe do Credit Suisse no Brasil, Nilson Teixeira, diz que o recuo do governo, abre aspas, embutirá um ajuste financeiro bem inferior ao inicialmente previsto. O novo texto manterá distorções no sistema previdenciário e dificultará o cumprimento da lei que determina a estabilidade dos gastos públicos em termos reais nos próximos anos. Fecha aspas. Trata-se do chamado teto dos gastos. Nilson Teixeira faz a conta de quanto representa em bilhões de reais cada recuo do governo. Chega a ser uma ironia que o governo se empenhe tanto para aprovar uma legislação que não convence seus principais apoiadores. Usa uma tábua de salvação que se despedaça a cada impacto das ondas. Ao mesmo tempo, o processo de resistência dos deputados ao texto original, que já levou o relator a modificá-lo substancialmente, mostra que o processo democrático, apesar de seus sérios vícios, ainda funciona. Os deputados estão de olho nas urnas de 2018, sabem que os eleitores não aprovam uma reforma que vai prejudicá-los e aos seus dependentes. Uma reforma, principalmente, que não estava no programa de governo da chapa presidencial eleita em 2014. Sabem que se trata, portanto, de um verdadeiro estelionato eleitoral. É isso.